Será que existe um aviso de Deus sobre o momento da segunda vinda? É isso que nós vamos ver e vamos analisar nesses vídeos. Isso começou a martelar na minha cabeça quando eu estava em Nova Friburgo. Eu morava lá. Nova Friburgo é um lugar bonito, assim, no meio das montanhas. Eu até estou colocando aí um pouco das imagens de Nova Friburgo. Lugar frio, né? No inverno a temperatura chega a zero, às vezes abaixo de zero. Bastante frio. E eu estava passando um momento difícil, de muito estresse. E eu acordava de madrugada, sabe? Não conseguia dormir, dor de cabeça. O estresse provoca isso, né? E aí eu falei assim, eu vou ficar perdendo tempo de madrugada acordado. Eu vou estudar a Bíblia e vou começar a estudar as profecias. E foi aí que começou essa ideia de colocar tudo numa linha de tempo. Lá em Nova Friburgo, no meio das montanhas. Cá nas madrugadas frias de Nova Friburgo. E sabe, o Senhor abriu a minha mente para entender algumas dessas profecias. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Isso foi lá em 2002. Olha, há bastante tempo, né? Depois disso, eu escrevi um livro sobre o assunto que se encontra na internet. O nome do livro é Chegou a Hora. Vamos ver um pouco disso? Vamos lá. A primeira profecia que comecei a estudar foi de Daniel 2. Conhece a profecia? Aquela profecia de uma grande estátua. Nabucodonosor viu uma grande estátua, num sonho. Ele tinha esquecido o sonho, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero colocar rapidamente essas profecias numa linha do tempo. Mas Nabucodonosor viu essa estátua com diferentes metais. E o sonho terminava com a pedra que feria os pés da estátua e enchia a terra. E ele ficou preocupado com isso. E ele chamou os sábios não conseguiram interpretar, então ele chamou Daniel. E Daniel trouxe a interpretação. Em Daniel 2,45, e aqui eu indiquei, inclusive, que eu pus na Bíblia, na linguagem de hoje, porque fica fácil de entender. Daniel disse para ele o seguinte, o grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Olha, tanta gente querendo saber o futuro, e Deus revela para Nabucodonosor. Isso aconteceu no ano 605, Daniel é levado para a Babilônia, né? E agora ele tem esse sonho. E ele, então, começa a interpretar o sonho. Cada parte da estátua simbolizava um período da história humana, conectado com um reino mundial da época. O primeiro reino Babilônia, do ano 605 ao ano 539. Era a cabeça de ouro. Depois veio a Medopérsia, né? os braços ali de prata, do ano 539 ao ano 331. Depois, um outro reino, a Grécia, simbolizado pelo ventre de cobre, do ano 331 a 168 a.C. Depois, Roma, pelas pernas de ferro, né? E vai de 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, já na nossa era. E depois os países se dividem ali, né? Primeiro em 10, e alguns países são mais fortes, são mais fracos, é por isso que os pés são em parte de barro e ferro. E este era o sonho. Quando você põe esse sonho numa linha de tempo, você vê aqui a sequência dos impérios mundiais que vieram se cumprindo, mas isso foi falado lá atrás, lá no ano 602, né? Quando Daniel estava ali no reino da Babilônia. Então, já antecipando os reinos, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, os países se dividem, não vão se juntar mais, não vai haver outro império mundial, e finalmente a última parte, a pedra, que simboliza o reino eterno de Cristo, a segunda vinda de Jesus. Eu olhei e falei, olha que interessante isso aqui, gente. Vou colocar isso numa linha do tempo. Então, nós temos aqui a criação, no início, a volta de Jesus, e Daniel 2 mostra, a partir do ano 605, com Babilônia, o primeiro reino, Medopérsia, o segundo, a Grécia, o terceiro, Roma, no ano 476 depois de Cristo, os países se dividem,
E aí ficaria faltando só a última parte. A volta de Jesus. Essa é uma profecia cumprida. Só está faltando a última parte. E a última parte é a segunda vinda de Cristo. Ou seja, desde o ano 476, quando os pais se dividiram, o povo de Deus está esperando a segunda vinda de Cristo em algum momento. Olha que interessante. Cristo não podia ter voltado antes desse período, porque a profecia já estava profetizada e distribuída, na verdade. Então, quando eu olho Daniel 2, eu fico pensando, puxa, de 476 até agora, já se passaram mais de 1 milênio e meio. A gente está vivendo muito pouco tempo antes da volta de Jesus. Ele está se aproximando, não é verdade? E lá Ellen White diz que nós devemos conhecer a proximidade da volta de Jesus. Vamos ver uma nova profecia. Aliás, eu devo dizer para vocês que profecia é história escrita antecipadamente. Deus revela, Deus avisa o que vai acontecer. A próxima profecia que eu fui estudar foi a de Daniel, capítulo 7. Aparecem uns animais estranhos, né? Mas é muito interessante também. Na verdade, é a mesma sequência histórica com alguns detalhes a mais. Também tem ali o leão, simbolizando a Babilônia, que na primeira profecia era simbolizado por uma cabeça de ouro. Tem um urso, que é a Medo-Pérsia, que na primeira profecia era simbolizado pelos peitos e braços de prata. A Grécia, agora simbolizado por um leopardo, com mais detalhes, tinha 4 cabeças, simbolizando a divisão do império em 4, né? Conectado com o ventre de bronze. Roma, um animal terrível, espantoso, mas o ferro está presente também nas unhas, nos dentes, né? Conectado com as pernas de ferro. E, finalmente, a Europa dividida, né? São ali os chifres na cabeça desse império romano, aí se divide, né? Os pés, a Europa dividida também está presente ali. Mas aparece um período de tempo aqui diferente, que não pode ser deixado de lado. Em Daniel capítulo 7, 25, diz que os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso significa 3 anos e meio, que em profecia é 1.260 dias ou 1.260 anos. E aqui diz de um poder que tomaria forma, né, cresceria, e esse poder duraria esse período. Esse período foi a Igreja Papal medieval, a Igreja Católica Romana medieval. Naquele período, a Igreja teve um poder tremendo. E esse período estaria determinado apenas um período determinado de tempo, 1.260 anos. Quando o bispo de Roma foi nomeado o líder de todas as igrejas pelo imperador Justiniano no ano 538, começou a contagem desse tempo. Então esse tempo deveria terminar no ano 1798. Veja como é que a profecia é exata, né? No ano 538, o bispo de Roma é nomeado papa, e agora o líder das igrejas. Em 1798 ele deveria deixar de ser o papa. E foi o que aconteceu. Napoleão Bonaparte, através do general Berthier, invadiu o local ali onde vivia o pontífice, e ele foi preso, e foi deposto. Ele só foi restaurado ao poder plenamente em 1929 com o Tratado de Latrão. Mas isso está profetizado também numa outra profecia em Apocalipse, capítulo 13. Então, vejam vocês, aqui é um período de 1.260 anos. Quando você olha na linha do tempo a profecia de Daniel 7, a gente percebe então o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso, cada um é simbolizando um reino. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Aí os países se dividem, são os 10 chifres na cabeça desse animal terrível e espantoso, mas aparece aqui um chifre pequeno, um poder, chifre significa poder, era o poder religioso, que permaneceu naquela época, pondo reis, depondo reis, e realmente a coisa foi difícil.
E isso duraria 1260 anos, ou dias proféticos, que foi do ano 538 a 1798. Interessante que depois de 1798 falta uma parte da profecia para se cumprir. É justamente o julgamento e a segunda vinda de Jesus. Olhe só, essa profecia é uma profecia cumprida, faltando apenas essa parte final da volta de Jesus. Jesus não poderia ter voltado antes de 1798. Já estava predito. Havia um período de tempo aqui. Veja que nós estamos nos aproximando da nossa época, 2021, que é quando eu estou gravando isso aqui. Nós estamos se aproximando, não é verdade? Bom, eu continuei os meus estudos, né? Eu vi também que Daniel 7, por Daniel 7, nós estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Estamos no período do julgamento, aguardando a segunda vinda de Cristo. E aí eu fui estudar Daniel 8, Daniel 9, onde aparece uma grande linha de tempo, muito grande, né? O que aparece lá? É basicamente a mesma coisa, com um jeito diferente de indicar e com alguns dados a mais. Babilônia já não existia mais, então aparece aí a Medo-Pérsia em forma de um carneiro, a Grécia em forma de um bode, e aparece Roma pagã e Roma papal na forma de um chifre, né? Sempre chifre indica poder. Então, você vê aí a mesma sequência de impérios mundiais, né, dominando o planeta Terra. Mas tem uma coisa interessante, aparece um período de tempo aí longo, Daniel 8, 12 a 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nossa, parece um período de tempo aí, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Um período longo, né? E a profecia indica o começo. E se a profecia indica o começo, e a gente chega à conclusão que é o ano 457 a.C., eu não vou entrar em detalhes, porque o vídeo não é especificamente sobre essa profecia, talvez gravaremos um outro sobre a profecia específica, haveria um período de tempo aqui para colocar nessa linha do tempo. Essa profecia começava com o decreto da reconstrução de Jerusalém, que foi o decreto de Artaxerxes, que aparece inclusive no livro de Esdras. Ali haveria um período de 7 semanas para construir, né? Depois mais um período de 62 semanas até o batismo de Jesus. Esse período de semanas, quando a gente põe em dias, 7 semanas equivale a 49 anos. 62 semanas a 434 anos. E ainda faltaria uma semana final, quando Jesus seria batizado, e começaria a sua obra aqui na terra. Na metade da semana, de acordo com a profecia, o Messias seria tirado, ele seria morto, e foi isso que aconteceu no ano 31 com a morte de Jesus, terminando no ano 34 com o apedrejamento de Estevão, com a rejeição do povo de Israel da mensagem dada por Cristo. Essa seria um pedaço da semana, um pedaço desse período longo, de 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, quando eu coloco isso numa linha de tempo, eu vou perceber que essa primeira parte começou no ano 457, foi até o ano 34, mas o período longo de 2.300 anos terminou em 1844 depois de Cristo. E quando eu coloco essa linha de tempo em tamanho grande, o que acontece? Em 1844, começou o julgamento do povo de Deus. Diz, eis que é vinda a hora do julgamento, do seu juízo. E após o julgamento virá a volta de Jesus. Olha que coisa impressionante. Em 1844, ou 1810 anos após o apedrejamento de Estevão, Jesus iniciou uma nova fase de sua obra, tanto na terra como no céu. Então nós temos esse período longo, até 1844, e Ellen White, ela diz no livro Grande Conflito, na página 485, quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e o seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Nós estamos no juízo desde 1844. A qualquer hora ele pode terminar. E aí eu fiquei pensando,
quando eu coloco essas profecias de Daniel 2 numa linha do tempo e percebo que desde o ano 476 estamos aguardando a parte final da profecia. Quando eu coloco Daniel 7 e percebo com todos os detalhes que estamos, depois de 1798, aguardando a volta de Jesus, ou coloco Daniel 8 e 9 e percebo que desde 1844 estamos aguardando o julgamento que está ocorrendo até o fechamento da porta da graça. Essas profecias são cumpridas. Cristo não poderia voltar antes de 1844. Já estava tudo predito. A profecia de Jesus já dizia isso, a profecia da Bíblia. Aí eu fiquei pensando, realmente a gente está vivendo muito pouco tempo da volta de Jesus. Percebe que as profecias vão nos empurrando para o fim da linha de tempo, para a volta de Jesus. E aí eu pulei o Daniel 11, Daniel 10, 11 e 12, porque seria muito difícil colocar rapidamente aqui. Mas tem um vídeo meu no YouTube sobre esse assunto, as profecias de Daniel 11. São 2 vídeos, na verdade. Daniel parte 1 e parte 2. Daniel 11, parte 1 e parte 2. Dá uma olhada lá. Você vai perceber que estamos vivendo também nos últimos dias.